Eu me vejo muito como poeta designer e como designer poeta. Para mim, as duas coisas procuro não hierarquizar essa relação e não ter uma preocupação excessiva em separar as coisas e deixar cada uma dessas atividades numa gaveta separada. Então, para mim, eu sou poeta designer e designer poeta. São atividades que, de certa forma, se complementam. A poesia, muito do que eu aprendi em, em design vem da poesia. Meu aprendizado inicial no design gráfico, ele vem das lições que eu havia aprendido primeiro na poesia, que chegou primeiro na minha vida. Então, essa coisa da economia, é, a economia de recursos, de ter aquela coisa de forma segue função, de procurar equilibrar o que se quer dizer com como dizer. Então, esse tipo de relação entre significante e significado, todo esse aprendizado que eu já tinha lá da poesia, eu acabei utilizando de maneira muito proveitosa no design. O design também entrou na minha vida por uma necessidade da literatura. Na época eu fazia faculdade de letras na FMG, em 2003, um ano antes de publicar meu livro, e estava justamente nesse processo de preparação do livro, selecionando poemas. É um livro, o meu primeiro livro, Mínima Ideia, é um livro que trabalha muito com essa questão da poesia visual, que trabalha muito, tinha um diálogo muito próximo com a poesia concreta. Então, o layout daqueles poemas todos eu já havia feito ali no meu computador, mas no final das contas, quando eu estava finalizando mesmo o livro para mandar para a gráfica, eu não conhecia, eu não tinha a menor ideia de como fazer. Nunca havia passado pela minha cabeça até então ser designer, não era algo que me... Eu não pretendia trabalhar com isso, enveredar para essa área, mas naquele momento eu me vi numa situação em que existia uma necessidade real para a publicação do meu livro. E eu não conhecia nenhum designer, não sabia como fazer, por onde começar. E ao mesmo tempo, nessa mesma época, existia um grupo de amigos, tanto da faculdade quanto fora da faculdade, que estavam publicando também, estavam começando a publicar, editar seus próprios livros, jornalzinho, revista de literatura, uma série de coisas. E então existia essa demanda. Então eu comecei a aprender como fazer o livro. Eu precisava fechar o meu livro, eu precisava fechar os arquivos, diagramar, criar uma capa e mandar aquilo para a gráfica. E como eu não conhecia quem pudesse fazer isso para mim, eu resolvi que eu mesmo faria. Peguei algumas dicas com amigos na época que já tinham mais experiência, que já haviam editado seus próprios livros, e comecei a trabalhar, consegui os programas que me indicaram na época, instalei no meu computador e comecei a trabalhar sem ter a menor noção técnica de design gráfico. Mas, por outro lado, tinha esse aprendizado da poesia. Então, fiz todo o projeto gráfico do livro, do Mínima Ideia, criei a capa, criei, né, fiz a diagramação e mostrei para algumas pessoas, ouvi algumas dicas, fiz alguns ajustes e o livro acabou saindo daquele jeito que eu mesmo fiz. Naquele momento, algumas pessoas chegaram a comentar comigo, olha, ficou legal, que bacana e tal, porque você nunca pensou em trabalhar com isso, nunca pensou em estudar design, e eu naquele momento realmente nunca havia pensado nisso, veio de uma necessidade real minha. Então, comecei a receber convites de pessoas para criar capa de livro, para criar projeto gráfico, diagramar, criar cartaz de evento, coisas do tipo, e fui aceitando esses convites, fui
começando a trabalhar com isso de maneira gradativa, até que se tornou uma atividade central na minha vida, né? Então, tem essa, mas eu acho que o principal de tudo é justamente essa interseção entre design e poesia. Mesmo porque o poeta, ele tem essa consciência material da linguagem, ele tem essa consciência física da linguagem. O poeta, assim como o designer, ele sabe que a palavra tem peso, que a palavra tem tamanho, que a palavra tem largura, tem altura, que a palavra não é só sentido, a palavra não é só semântica, não é só significado. A palavra tem uma materialidade, tem uma forma de se comportar no branco da página, de se comportar perante outras palavras, num conjunto de palavras, que é algo material, né? Que escapa a essa noção simplesmente de comunicar sentidos. É uma forma, você comunica formas também. Então, o design e a poesia, o meu trabalho como designer gráfico, ele é bastante influenciado por essa minha bagagem da poesia, e ao mesmo tempo, a partir do momento em que eu comecei a trabalhar com design, a minha poesia também ganhou, porque aí fui estudar, né, fui me informar a respeito, e a minha poesia também passou a se beneficiar desse acúmulo de experiências e desse conhecimento que eu adquiri trabalhando com design gráfico. Minha experiência escolar com a literatura tem coisas curiosas para contar. Eu gostava muito da aula de redação, gostava de escrever. Tinha uma, é claro, existe aquela velha história de que muitas vezes a coisa não é apresentada da forma mais agradável possível para a pessoa, e você acaba tomando uma, uma certa birra. Então, muitos dos livros, durante um período da minha vida, sobretudo na adolescência, teve uma época que eu não tinha lá tanto interesse em ler todos os livros que os professores indicavam, mas de certa forma sempre tive esse prazer da escrita e até mesmo da leitura também, coisas por fora do que estava sendo colocado no colégio, mas eu gostava. Eu lembro que na quinta série eu fiz uma redação em que os personagens da redação eram alunos da própria sala, e era meio uma história meio absurda, assim, meio fantástica. Acontecia umas cenas meio inusitadas, e quando o professor perguntou quem queria ler a redação em voz alta, eu fui um dos que levantou a mão, li, o pessoal riu, e aquilo foi legal. Teve uma outra história também, que essa eu acho que é até mais interessante. Quando eu tinha 8 anos, estava na segunda série, eu decidi escrever um livro. A gente, na época, estudava no colégio com aquelas cartilhas, que era basicamente, a estrutura básica dela era um texto, perguntas de interpretação daquele texto, e em seguida questões mais gramaticais, que usavam elementos daquele texto, mas já pegando pontos da gramática para a gente estudar. Então, a metodologia era essa. Então eu decidi que escreveria um livro didático. Eu queria fazer um livro de estudos igual aquele que a gente usava no colégio. Então comecei a minha ideia foi convidar alguns colegas de sala para escreverem textos. Eu falei, não vou escrever todos os textos sozinho. Eu vou convidar amigos, vou escrever alguns, mas vou chamar amigos também. Então esses amigos iam lá em casa, escreviam um texto,
e em cima daquele texto que a pessoa escrevia, eu bolava ali as questões de interpretação de texto, algumas questões de gramática, e fui fazendo, montando esse livro. Comprei um caderno, brochura, e fui passando a limpo, escrevendo tudo. No final, quando eu já tinha preenchido boa parte desse caderno, achava que já tinha um material suficiente, eu fiz uma encadernação com cartolina, fiz a capa com canetinha, aquela coisa, e fui até, morava no interior na época, uma cidade chamada Monte Santo de Minas, interior de Minas Gerais, e fui até a agência da Caixa Econômica Federal da cidade e pedi para falar com o gerente, que eu precisava conversar com o gerente. Então o gerente me recebeu, eu estava lá com uma pastinha, tal. Assim que ele me recebeu, coloquei a pastinha sobre a mesa, tirei o material, expus aquilo para ele e disse que tinha um livro didático que estava escrito, estava pronto e precisava de patrocínio para a publicação daquele livro. O gerente ele ficou meio sem saber como lidar com a situação, com aquela criança, com medo com receio de me frustrar, de falar que não ia poder patrocinar o livro, mas ele pediu um momento, ligou para minha mãe me buscou. E o livro obviamente acabou não sendo editado, mas já existia aí uma, uma vontade, né, de fazer coisas. E é curioso porque isso não só diz respeito à escrita, mas diz respeito à edição, à publicação, a essa coisa editorial, né, até do design. E então nesse período eu fiz um monte de coisa, como toda criança faz, né? Não estou aqui dizendo isso como se fosse algo excepcional no meu caso. É uma coisa que toda criança faz. A diferença é que quando a gente fica adulto a gente para de fazer essas coisas. Algumas pessoas continuam fazendo esse tipo de coisa, acabam sendo os artistas e tal. A maioria das pessoas vai trabalhar, vai fazer outras coisas. Então são coisas de criança. Eu fiz gibi também, desenhava, criava as histórias, criava os personagens, fazia os quadrinhos, montava nas páginas, papel A4, dobrava, fazia encadernação, ia na copiadora lá, tirava, né, fazia o xerox ali, depois montava gibi por gibi, grampeava ali na lombada, e distribuía para meus amigos, vendia para tio, tal. Então tem essa experiência escolar com literatura. Sempre tive essa coisa de gostar de fazer. Eu lembro que bem depois, já no segundo grau, né, primeiro ano do segundo grau, eu com meus 15 anos, tinha uma turma na sala, a gente estudava no Colégio Batista, já em Belo Horizonte, e que a gente gostava de escrever contos. Na época tinha aquele programa na Globo Intercine, que as pessoas ligavam para escolhiam um final. Não, no Intercine as pessoas escolhiam um filme, tinha o Você Decide, que as pessoas escolhiam um final. E a gente inventou um interconto, que alguém escrevia um parágrafo, passava para o outro e a outra pessoa continuava, aquilo rodava, a gente era uns 6, 7 amigos que participavam disso, e aquele papel circulando pela sala, e até chegar de volta ao primeiro que tinha iniciado, a gente tinha um conto, e o conto a gente usava os professores, os alunos, eram situações das mais insólitas, né? Era uma forma que a gente tinha de se divertir, sobretudo, e dar risada daquilo tudo. E me lembro um dia que caiu na mão de uma pessoa e a pessoa estava ali no conto e ela se sentiu ofendida, levou para a professora, aquilo deu um problema, mas enfim, então sempre teve essa coisa de fazer, assim, de gostar de escrever, de criar coisas. E a experiência propriamente com escolar, né, naquela coisa de estudar, foi na medida do possível. Eu nunca fui um destaque nessa questão de literatura, mas eu gostava, eu lia algumas coisas, os livros que me interessavam mais e tal. E na adolescência, quando fiquei mais velho, comecei a ler coisas por fora. Não lia necessariamente o que o professor pedia para ler, mas logo que eu comecei a gostar de poesia e tudo, eu comecei a... E foi no colégio, é bom colocar isso.
esse estímulo mais para a literatura, para começar a levar a literatura mais a sério, aconteceu no colégio. Um professor que explicava as coisas, apresentava a matéria de maneira muito clara, muito tranquila, e levava poemas, discutia com a gente, levava fragmentos de romances e tudo. Eu estava no segundo ano, segundo grau já. E naquele momento eu me interessei. O professor falava numa aula de literatura brasileira e o cara falava sobre romantismo, aquela segunda fase do romantismo, do Álvares de Azevedo, Mal do Século, aquela coisa toda. E para um adolescente acerta em cheio, né? Aquele tipo de questão que era colocada do amor impossível, da morte, né, do delírio, umas coisas, aquilo tudo para um adolescente, para o adolescente que eu era, acertou em cheio, assim, eu me fiquei completamente fascinado. E a partir dessas aulas eu comecei a procurar, comecei a frequentar a biblioteca do colégio, fiz ficha na biblioteca pública e comecei a ler coisas por conta própria. Comecei lendo. O primeiro poeta assim, que me interessei de verdade foi o Álvares de Azevedo, mas o próprio Álvares de Azevedo citava vários outros poetas, citava o Byron. Enfim, aí eu comecei a ler ele, os caras que ele citava, e os outros, e outros, e outros. Então aquilo vai. É um processo que você acaba perdendo o controle, assim, mas é importante colocar que foi no colégio. Foi uma experiência que, no colégio, que eu tive esse interesse inicial por literatura. Falar sobre o papel da poesia na vida das pessoas hoje é uma coisa curiosa, porque o que o senso comum nos diz é que a poesia não tem importância nenhuma, não tem papel nenhuma. E acho até que muitos dos poetas incorporam esse discurso derrotista, pessimista, de que a poesia é para a minoria mesmo. Então, quer dizer, a poesia acaba virando um jogo de salão para iniciados e, enfim, essa é uma visão da qual eu discordo completamente. Eu acho que o papel da poesia na vida das pessoas hoje é central, sempre foi e continua sendo, na minha opinião. Porque a poesia, eu sempre gostei de pensar o poeta como aquele que problematiza a linguagem, é aquele que faz um uso da linguagem que escapa aquele uso do dia a dia, que escapa daquela linguagem referencial que a gente usa no dia a dia para pedir uma pizza, para atender um telefonema, para conversar com um colega de trabalho, enfim, essa linguagem que a gente usa no cotidiano. O que o poeta faz, na verdade, é um uso que, por mais que o poeta aborde questões cotidianas, por mais que o poeta tenha um projeto que busque abarcar um vocabulário contemporâneo com questões atuais e cotidianas, eu acho que o uso que o cara faz, que o poeta faz da língua e da linguagem de maneira mais ampla, né, porque é um uso que escapa a esse uso convencional. Então, pegar a linguagem e colocar ela para funcionar de uma forma diversa. A linguagem, se você pega um poema e a forma como você está falando, se colocando num poema e usa aquilo no cotidiano, fica uma coisa estranha, justamente porque o poema ele tem essa questão do artifício. Ele é feito para funcionar, para produzir outros tipos de efeito, de fato, enfim, problematizar mesmo a linguagem. Então, uma vez que as relações humanas elas são todas permeadas pela linguagem, a linguagem ela infiltra mesmo, ela é uma infiltração, ela tem tudo. Tudo que a gente faz, tudo que a gente pensa, tudo tem linguagem no meio. Até aquilo que não existe, até o indizível,
existe a palavra indizível para dizer. Até o que não existe, o nada, você tem uma palavra. A linguagem ela é foda, ela chega em. Ela, ela vai infiltrando em tudo, ela tá presente em todas as esferas de atividade humana. Então, a partir do momento em que o poeta problematiza a linguagem, que é esse mecanismo poderosíssimo que está presente na vida de todas as pessoas, quando o poeta coloca em xeque o funcionamento dessa linguagem, ele está fazendo uma crítica por dentro, né? Ele está criticando as coisas por dentro, que é a fundação mesma das coisas, que está na linguagem. Então, fazer poesia é propor novas visões, propor é problematizar mesmo. Tudo aquilo que a gente, todas as convenções, no meu livro mais recente, o Mastodontes na Sala de Espera, ele trabalha muito com isso, com noção de pertencimento, com noção tem um poema que chama Medida, que fala da média, que fala toda essa homogeneização das coisas, toda essa uma noção que a gente tem de que as coisas são assim, tem uma tendência a naturalizar aquilo que as coisas tal como elas estão hoje. Eu acho que a poesia ela entra justamente aí, por isso que talvez incomode. Bom, nos meus poemas eu uso muito essa questão do insólito, do nonsense, do absurdo, do humor. Para algumas pessoas isso soa meio gratuito, para algumas pessoas acham que é piada, enfim. Eu encaro o humor, o nonsense, essas coisas de forma muito pragmática, assim, muito prática, porque são formas, para mim, de questionar mesmo isso que está estabelecido, porque a gente tem uma tendência a achar que as coisas sempre foram assim, sempre estiveram assim, era assim antes de mim, era assim, vai continuar sendo, e tudo que me resta é continuar vivendo do jeito que eu sempre vivi, pronto. Sendo que a gente não se dá conta de que tudo, as coisas que estão aí, elas são como são, porque a gente trabalha diariamente para que seja assim. É uma construção diária, sucessiva, permanente, nossa, para que o mundo funcione dessa forma. Eu não estou falando só de política, de questões macro, eu estou falando do micro também, estou falando de questões comportamentais, estou falando da questão de como a gente se relaciona com outras pessoas, como a gente se comporta no dia a dia, o que nos preocupa, o que não nos preocupa, o que tem valor, o que não tem valor. Então, o, o humor, para mim, na minha poesia, o, o insólito, o nonsense, essas coisas todas, elas funcionam justamente como mecanismos para poder quebrar um pouco, sabe? Eu acho que na poesia é possível você mostrar, a partir do momento que você problematiza a linguagem, a partir do momento em que você faz um uso que não é o uso convencional, você também está problematizando o mundo, já que o mundo é construído em cima de linguagem. Então, no poema, é possível falar, uma das formas que você tem de chegar para as pessoas e dizer, olha, é assim, 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 você naturaliza isso, mas isso é uma construção nossa. E aí no poema, você faz o mundo funcionar de pernas para o ar e a pessoa, às vezes, estranha aquilo, mas, por outro lado, ela vai pensar e vai começar a questionar, a se questionar também. Poemas de frango a rango e alugar um lugar. Bom, são poemas primos, vamos dizer assim, poemas irmãos, no livro Mínima Ideia, pela disposição tipográfica, foi usada a mesma fonte, uma diagramação parecida. Eles não estão na sequência dentro do livro, um está mais no início, outro mais no final, mas são poemas em que existe, de fato, um diálogo. E que não é apenas um diálogo visual, não é só a diagramação do poema que
que está dialogando, não é só a forma gráfica, não é só a apresentação visual dos poemas que estão dialogando, mas o sentido também. São poemas que abordam dois temas principais, tem dois focos, que seriam o lugar, a questão do espaço, e o deslocamento. Temas complementares também. Então, essa questão do lugar, sobretudo, existe esse questionamento do lugar. Porque sempre que você pensa em lugar, você tem um ponto de referência, você em relação àquele espaço. Então, o lugar é onde eu estou ou por onde eu passo? É um destino ou é rota? Né? E mesmo dentro disso, você tem lugares dentro de lugares. Uma sala dentro de um apartamento, dentro de um prédio, numa rua, num bairro, numa cidade. Então, existe uma escala de referências quando a gente aborda essa questão do espaço e do lugar onde a gente se desloca e onde a gente constrói as coisas. Por outro lado, o poema De Frango a Rango, ele também fala essa questão é um percurso. Né? É um percurso, uma coisa, se for pegar bem concreta mesmo. O frango, que é um animal e que virou um alimento, e também uma coisa simbólica. Né? Algo que se transforma quando você vai... poucas vezes a gente vai a um açougue e vê um pedaço de carne e aquilo ali liga uma coisa com a outra, aquilo ali é um animal, aquilo é um produto que está ali à venda, então tem essa questão, essa transformação simbólica pela qual as coisas passam, e muitas vezes sem que a gente se dê conta. É aquilo que eu disse, a poesia ela tem essa função de desautomatizar o olhar, desnaturalizar as coisas. O mesmo artifício que existe no poema, para a construção do poema, ele também te indica artifícios que estão aí no mundo e que a gente passa batido todo dia sem se dar conta de que são artifícios, de que existe uma construção em cima daquilo. Nada é natural, porque sempre foi assim, sempre vai ser, vai continuar sendo. As coisas são construídas, as coisas são... A gente tem um processo permanente de trabalho para que as coisas aconteçam da forma como elas acontecem. Aqui tem uma questão importante também, que é dos animais. Um dia um amigo me perguntou por que eu uso tanto animal nos meus poemas. Desde o primeiro livro, sempre teve. Lesma, leitão, frango assado, enfim. Sempre cobra. Meus poemas gosto de usar desde o início, desde o primeiro livro, tem e continuo usando. Primeiro tem essa questão da fábula, né, que é uma tradição literária. Você tem uma tradução de séculos em que se usa a fábula, e a fábula você coloca animais em situações especificamente humanas como uma forma de distanciamento, como uma forma de crítica, como uma forma de se ver em uma situação que, caso não houvesse um distanciamento, você poderia ver aquilo com naturalidade. E quando você coloca um animal e transforma o animal em personagens e coloca na fábula, você consegue se distanciar e ver aquilo de forma mais crítica e de certa forma, se enxerga naquela situação e passa a questionar certos comportamentos, certas condutas, a forma como a gente enxerga as coisas. Então, tem essa questão. Os animais, eles têm essa tradição. E, por outro lado, tem uma relação contraditória também que nós humanos estabelecemos com os animais. A partir do momento em que eles são
ao mesmo tempo nossos companheiros e nosso alimento, eles são nossos amigos e podem representar uma ameaça, eles são nossos deuses e são ao mesmo tempo nossos escravos. Então toda uma relação conflituosa que existe com os animais e que acaba ganhando contornos simbólicos muito fortes, arquetípicos muito fortes. E ao mesmo tempo isso, na minha poesia, ela reforça esse lado do insólito, né, do nonsense, do absurdo, que também uso muito, assim como uso muito os animais, esses elementos do nonsense, do insólito, do absurdo estão sempre muito presentes na minha poesia. E não são simplesmente gracejos, sabe? Para algumas pessoas isso pode parecer piada, pode parecer aquela coisa do poema piada, de fazer uma graça para o leitor rir no final, criar uma certa empatia. Tudo bem, isso pode funcionar, de fato funciona, isso aproxima a pessoa, essa questão do humor aproxima, mas o insólito, o nonsense, eu uso muito nesse sentido também de desautomatizar o olhar, de desautomatizar os juízos de valor, a escala de valores, desautomatizar a apreciação que a gente faz das coisas, desautomatizar a relação que a gente estabelece com o mundo. Não é? Então esses elementos, a partir do momento que você descreve uma cena, você coloca uma cena, o seu poema uma cena absurda, que no cotidiano pareceria algo absurdo, a pessoa que está lendo aquilo fala, opa, peraí, por que não? Certas coisas parecem absurdas, mas se você for pegar tudo aquilo que a gente faz no dia a dia, também tem outras coisas que parecem absurdas, só não parecem absurdas porque a gente está acostumado. Então, tem isso, né? Tem essa crítica, e não estou falando apenas do macro, não estou falando de questões, somente de questões políticas, sociais, grandiosas e tal. Estou falando do micro, sobretudo do micro também, mas e sobretudo do micro, que é essa coisa cotidiana, essa nossa vida, esse dia a dia, essa questão, esse comportamento, pequenos comportamentos, pequenas práticas, essa rotina, por que é assim? Por que a gente faz as coisas da forma como faz? Por que a gente se organiza dessa forma? E a forma de lidar com amigos, com parentes, com filhos, com pais, com colegas de trabalho, na rua, com as pessoas, que tipo de coisa eu atribuo valor, que tipo de coisa eu não atribuo valor. Então tudo isso, o nonsense, ele ajuda a questionar esse tipo de coisa, ele ajuda a problematizar isso. Né? Não é necessariamente propor uma revolução a cada 5 minutos, uma mudança drástica a 5 minutos, mas é ter consciência, ter um pouco mais de consciência de que as coisas são como são porque a gente faz com que sejam assim, porque a gente constrói dessa maneira. Poderíamos construir de diversas outras formas. Então essa consciência é importante, porque a partir do momento que você tem essa consciência, você sabe que as coisas podem mudar. E elas de fato mudam ao longo da história. Então, o nonsense, o insólito, essas coisas, o humor, eu uso como mecanismos de crítica dentro dos poemas. Eles têm função. Né? Tem função estética, tem função pragmática, que vai além da própria construção do poema, aquilo que fica do poema depois que a pessoa lê. Então, o uso dos animais, eles, quando eu coloco animais nos meus poemas, eles reforçam isso aí. Então, tem uma função muito clara, muito bem definida. Então é isso, esses dois poemas, eles pegam esse trajeto, né, do lugar a lugar, um lugar. Né, que lugar é esse? Esse lugar me pertence, esse lugar não me pertence.
eu estou passando por esse lugar, eu fico aqui, eu moro aqui, eu não moro. E essas questões simbólicas aí, também né, não só do deslocamento físico, mas dos processos de transformação que a gente passa ao longo da vida. A gente mesmo se transforma e o mundo à nossa volta se transforma também com a nossa colaboração. Os seus poemas têm leitão, tem frango, no último livro tem frango assado, tem lesma, enfim. E aí é um deslocamento que não é nem geográfico, né? Entre frango e rango tem um lugar, tem um deslocamento, e tem um deslocamento brusco. Porque a forma como a gente se relaciona com os animais, eu gosto tanto de usar animal né, nos meus poemas, é uma questão que pega lá desde a fábula, na antiguidade, do ser humano se espelhar, se colocar os animais em situações que são tipicamente humanas, mas ao mesmo tempo você vê, por exemplo, como a gente se relaciona com os animais, que eles são, ao mesmo tempo, eles são nossos escravos e são nossos companheiros. Né? Um cavalo que você usa para puxar a carroça e o gato que você tem na sua casa. Eles são deuses e, ao mesmo tempo, eles são nosso alimento. Eles são amigos e, ao mesmo tempo, eles são inimigos. São aqueles que podem te atacar. Então, assim, o ser humano ele tem uma relação com os animais que passa por isso aí. Né, que vem também. Bom, vou ler um poema que se chama Medida. Ele está no meu livro mais recente, que é o Mastodontes na Sala de Espera, que é esse livro aqui. Saiu em 2011, pela editora Crisálida. E vamos lá. Vivo o que se pode chamar de uma vida média. Na escola, sempre me esforcei para alcançar a média. No trabalho, sempre fui um funcionário médio. Meu desempenho nos esportes nunca excedeu a média. Fui um marido médio, um amante médio, um filho médio. Sou um sujeito de mentalidade mediana. Com alguma sorte, me mantive na média. Tenho um fôlego de alcance médio. Fico constrangido com a possibilidade de ultrapassar a média. Nunca esperei das pessoas nada além da média. Penso o que pensa o brasileiro médio. Antipatizo com aqueles que pairam acima da média. Meus medos e receios sempre estiveram dentro da média. Meus sonhos de consumo nunca fugiram à média. Meus desejos e fantasias estão todos na média. Os meus ossos, se bem organizados, caberiam numa caixa de tamanho médio.